Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Eduardo Catalano. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo que eu faço para o meu canal, caso você esteja assistindo pelo YouTube, ou pela minha fanpage, caso você esteja no Facebook. Então, vou falar agora a respeito de ansiedade. Eu vou fazer um vídeo sobre ansiedade porque a ansiedade tem muitos mitos. E dentre esses mitos, um dos mais comuns é as pessoas acharem que a ansiedade é perigosa ou que você consegue controlar a ansiedade. Na verdade, quando você tenta controlar a ansiedade, é aí que você reforça mais a ansiedade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar a respeito da ansiedade é que ela é um mecanismo natural, fisiológico, que nos ajuda nos ajuda e nos protege, né, a nos relacionar com o nosso ambiente, com as pessoas e com todos os perigos, né, que a gente pode encontrar pela frente. A ansiedade ela é um mecanismo, na verdade, selecionado ao longo da evolução da espécie humana, de modo que, se não fosse pela ansiedade, nós não estaríamos aqui nesse momento, né? Como a ansiedade funciona como esse radar, é natural e esperado que ela não seja agradável em alguns contextos. Na verdade, a ansiedade em si, como te falei, ela não é perigosa. O que é ruim mesmo, o que é desagradável é sentir os sintomas de ansiedade quando você tem um excesso de sintomas, né? Quando você tem um processo de ansiedade num contexto mais adequado, adaptativo, você consegue lidar com aquilo ali de uma maneira mais normal, vamos botar assim, né? Então você vai ter, por exemplo, a reunião de trabalho, ou você vai ter um encontro romântico, ou você vai se apresentar para um público determinado. E nesses contextos, é natural você sentir um pouco de ansiedade. Nesse caso, a ansiedade ela funciona como uma forma de você se preparar melhor, de você se precaver, de você buscar uma melhor forma de fazer com que aquele evento aconteça de um modo adequado. O problema todo é quando você tem uma resposta fisiológica desproporcional quando você não tem uma ameaça de fato, quando você imagina que tem um perigo, ou quando você até tem uma situação que pode ser complicada, por exemplo, a reunião de trabalho, mas você encara aquilo ali como uma ameaça muito grande, né? Então, aí você tem aquele caso das pessoas que tentam controlar muito a ansiedade, tentam não sentir esses sintomas de ansiedade. E aí, nesse momento, o que acontece? O efeito é o contrário. Quanto mais ela tenta controlar a ansiedade, mais ela vai sentir a ansiedade. Então, a gente recomenda que, quando você está sentindo ansiedade, que você não tente controlá-la, que você sinta a ansiedade, que você respire. Isso faz parte das técnicas relacionadas a mindfulness e aceitação plena, que a gente trabalha também em terapia. A ansiedade é uma parte natural da nossa vida. Por isso é impossível vivermos sem ansiedade ou vivermos uma vida com plena certeza de tudo que vai acontecer, né? Todo mundo tem, na verdade, noção do que é ansiedade também. Apesar da ansiedade ter várias faces, mas, por exemplo, quando você vai passar por uma rua escura, às horas da noite, ou quando você tem que fazer uma apresentação em público, ou quando você vai para o primeiro encontro romântico, nessas situações é normal e esperado que você sinta um pouco de ansiedade. Nesse caso, a ansiedade é adaptativa porque ela nos prepara melhor para um determinado evento. Nesses casos que eu citei de exemplo, né, você vai tentar buscar ali formas melhores de se apresentar, vai tentar prever algumas situações, de modo que o acontecimento de fato ocorra da melhor maneira, né? A questão toda é que tem pessoas que têm uma interpretação muito pesada, com muitas crenças negativas a respeito de ansiedade. Então elas lutam contra esses sintomas e vivem em sofrimento porque elas não conseguem lidar com esses sintomas de uma maneira mais saudável. É bom que você sinta um pouco de ansiedade, porque aí você vai se preparar melhor para aquele evento, né? Você vai se antever algumas situações, você vai organizar melhor o que você vai fazer para que naquele momento ali as coisas deem certo. Isso é uma coisa bem adequada e esperada que a gente faça, né? A questão é que quando você tem determinados sintomas de ansiedade em situações que não remetem a um perigo, ou por exemplo, uma pessoa que tem processo de ataque de pânico. Então, se ela sentir o coração dela acelerar um pouquinho mais, ela já acha que vai ter um ataque cardíaco, e dali ela desencadeia todos os sintomas do ataque de pânico propriamente dito, né? Por exemplo, se você pegar agora e daqui a pouco for fazer uma caminhada, e aí correr, por exemplo, né?
e passar lá 120, 130, 150 batimentos cardíacos por minuto, você vai sentir o teu coração acelerado da mesma forma como era um ataque de pânico. Entende? Então, a gente, quando está em terapia, conversa com as pessoas a respeito disso para explicar para elas como esses sintomas funcionam na nossa fisiologia. Vale lembrar também que a ansiedade tem um pico, ou seja, num ataque de pânico, por exemplo, ela vai ter um pico que vai até um certo ponto, dura alguns minutos, às vezes 10, 15, 20 minutos, depois ela decai. E mesmo numa situação corriqueira que você vai se apresentar, na hora que você sentir aqueles sintomas iniciais, se você esperar um pouco, você vai ver que a ansiedade logo, logo vai passando. Então, isso faz parte do nosso mecanismo simpático e parasimpático, ou de luta ou fuga. A ansiedade não pode te matar, não pode causar um dano cerebral, não pode te fazer enlouquecer, né? Eu fiz um vídeo que eu falo dos principais sintomas do ataque de pânico, que aí dá para ter uma dimensão bem razoável de como esses sintomas funcionam no nosso corpo, né? Agora, é válido você fazer um check-up, né, buscar ajuda médica quando você tem algumas sensações assim, para ver se não tem, para descartar, na verdade, qualquer questão orgânica. Mas geralmente não tem nenhum problema orgânico, as questões são mais psicológicas mesmo, de modo que aí a gente recomenda que ela busque ajuda, porque ela pode se tratar e superar esses sintomas. Dentre os principais transtornos de ansiedade, a gente pode destacar, além do transtorno de pânico, a gente tem também a fobia social e o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O TAG, a pessoa, na verdade, ela tem um processo de ansiedade crônico, constante, mas então a gente comenta aqui o seguinte: a ansiedade nesse caso, ela pode afetar a pessoa tanto cognitivamente quanto emocionalmente, comportavelmente, fisicamente, né? Então, dentre esses sintomas, a gente destaca o processo de sudorese, taquicardia, boca seca, ela tem problema de memória, tensão muscular, irritação, frustração, e ela acaba ficando deprimida também. Então, todo esse escopo pode ocorrer nos processos de ansiedade, né? Então, nesse caso, se você sofre de ansiedade, se você sente que está tendo muita dificuldade em lidar com essas situações, a gente sugere que você busque ajuda, né? Inclusive, se você conhece alguém que esteja sofrendo, passando por esses sintomas, se você puder, compartilhe esse vídeo, porque compartilhando a gente pode tentar ajudar de alguma forma com essas informações, né? Além disso, eu sou psicólogo, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental e também faço atendimentos online. Caso você tenha interesse em saber como funcionam meus atendimentos, me escreva que eu te explico como a gente pode estar combinando. Aqui no vídeo tem o meu e-mail, que você pode estar mandando uma mensagem para mim, tá bom? Então, gente, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil, tenha sido elucidativo, que tenha te ajudado, né? A intenção desses vídeos é tentar clarear um pouco mais a respeito desses transtornos, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Nem todos conseguem fazer um tratamento, né? Então, às vezes, um vídeo assim, a gente tem a esperança ou expectativa que ajude de alguma forma, tá bom? Então, era isso que eu queria falar, e até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.